Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, na paz de Cristo. Que o melhor que nós temos aqui neste mundo é a paz que excede todo entendimento. Então, hoje, nós vamos falar sobre relacionamento. Já falamos no primeiro vídeo de o Evangelho em Ação no Lar. Nós falamos sobre que a gente não deve ter ansiedade de coisa alguma. Já falamos isso lá naquele vídeo, né? Aprendemos isso aonde? Aqui, ó, na Palavra de Deus. Depois falamos sobre a importância da organização e da decoração do lar. Deus diz que criou a terra não para ser um caos, mas para ser habitada. Nosso lar também deve ser assim, né? Não para ser um caos, mas para ser habitado. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento. Vou falar sobre marido e mulher hoje, do casal. Depois eu vou falar, em outro vídeo eu vou falar sobre o relacionamento com os filhos. Mas hoje é só sobre o marido e a mulher. Então, nós sabemos que existem 3 situações em que um lar se dá início a uma família, a um lar, né? A primeira situação é aquela onde tanto a mulher quanto o homem, né? Eles se casam, mas eles estão nos caminhos do mundo. O que é isso nos caminhos do mundo? É a pessoa que não vai na igreja, que não lê escritura, que não tem as orientações do Senhor, né? Então eles se casam. A segunda situação é aquela em que, às vezes, o homem ou a mulher está nos caminhos do Senhor e o outro está nos caminhos do mundo. Não quer nada com a palavra de Deus, não quer nada, né? Não vai à igreja, não lê escritura. E o outro está nos caminhos do Senhor, buscando, né, ir na igreja, estudar a palavra. E a terceira situação é aquela em que os dois estão nos caminhos do Senhor. O que é estar nos caminhos do Senhor? É só estar dentro de igreja? Não. É estar dentro da igreja, mas é estar seguindo as doutrinas verdadeiras, né, que o Senhor deixou, os mandamentos que o Senhor deixou. Então, essa terceira situação, os dois estão neste caminho, né? Aí eu pergunto para vocês, dessas 3 situações, né, qual vai ser o lar que vai ter a paz que excede todo entendimento, que vai ser um lar acolhedor para seus filhos, né? Um lar, um porto seguro para a sua família, onde vai ter um relacionamento saudável. Das 3 situações, qual dessas vai ter esse tipo de lar? É claro, é óbvio que é quando os dois estão no caminho nos caminhos do Senhor, né? Então, eles estão estudando a palavra de Deus, eles estão colocando em prática. Então, eles vão, os dois juntos, né? Tem um propósito que é alcançar a vida eterna. Então, é claro que esse lar vai ser um lar acolhedor. Os filhos, quando vierem ao mundo, vão se sentir protegidos, né? Porque eles vão estar fazendo as coisas da maneira que Deus quer que ele faça, né?
Então, eu vou falar um pouquinho de cada um. O primeiro que é quando os dois estão no mundo. Passei por isso. Quando eu me casei, eu e meu esposo era do mundo. Do mundo assim, no sentido que eu fumava, ia para carnaval, eu já falei até em outro vídeo, né? Fui criada em Santo Amaro da Purificação, onde meu primo era prefeito lá e eu tinha acesso a todos os clubes, a todas as coisas. Era católica, mas andava em carnaval em tudo, né? Meu esposo também não tinha esse negócio de ler a palavra de Deus em casa, de ir na igreja. Então, e o resultado disso? Muito sofrimento. Gente, é sofrimento. E acontece tanta coisa dentro do lar, tanta coisa ruim. E na minha casa eram as novelas, e era uma atrás da outra, e era programa. Não era assim. Não existia esse negócio de filme pornográfico, essas coisas, não. Isso não, nunca aderi a essas coisas. Mas assim, as novelas e tanto lixo espiritual que entrava no meu lar, né? Então, que frutos nós colhemos disso, quando andávamos assim, os dois no mundo? Sofrimento, muito sofrimento. Não era brincadeira, não. Agora, a segunda situação, que é quando um casa nos caminhos do Senhor e o outro não quer saber da palavra de Deus e se casa. Eu conheço vários casos terríveis por causa disso, tristes, horríveis. Eu sei que tem um ou outro assim que pode dar certo, né? Mas, na verdade, a probabilidade, porque se o homem, antes do casamento, ele não quer nada com a palavra de Deus, ele não quer nada, só quer saber das coisas do mundo, então é claro que depois do casamento isso pode piorar e muito, né? E muito. Porque o adversário, quando ele quer levar uma pessoa para o sofrimento, ele engana, ele mente, né? Para roubar, matar e destruir essa pessoa. Então, eu tenho vários casos, mas eu vou citar um, que é de uma menina adventista, uma médica adventista. Ela casou com um homem que era ateu. Só que ele, né, no período de namoro, ele falava: olha, nunca vou impedir você de ir para a sua igreja. Aí prometeu muita coisa, né? E ela, como diz aquele ditado, né? Maldito o homem que acredita no homem. E ela acreditou e casou. Só que depois do casamento, começou a proibir de ir para a igreja, começou a proibir dela fazer muitas coisas, né? Ele era muito rico, esse homem, muito rico. E, enfim, deixou ela dentro de casa sem nenhuma opção. E aí, uma vez, teve um dia que ele acordou de madrugada, ela estava com o computador aberto, ouvindo o discurso do pastor Alejandro Bulhon. Se vocês ouviram o discurso desse homem, é excelente, excelente. E ele fechou o computador, bateu nela, e para encurtar a conversa, um dia ela conseguiu ir numa atividade da igreja com os filhos, e na volta dessa atividade o carro caiu numa ribanceira e pegou fogo, e ela morreu com os 2 filhos queimados. Depois disso, ele ficou revoltado com o pastor, foi lá para bater no pastor, mas enfim. Depois ele se converteu na igreja adventista. Ele se converteu e aí a vida dele se transformou, né? Ele era terrível com os empregados, passei a ser bom e tudo. Mas, enfim, quanto sofrimento terrível, né? E eu conheço outros casos também terríveis de pessoas que estavam no caminho do céu e casa com um homem que não quer nada com a palavra de Deus, né? Então, é isso. Então, isso aí fica um alerta para as pessoas que estão buscando um casamento, né? Se você está sem a palavra de Deus, sem ir na igreja, procura, né? Agora, procura, como eu já fiz um vídeo, estuda a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus e procura uma igreja que realmente seja, né, o mais próximo dessa verdade. O mais próximo dessa verdade. Porque tem igrejas aí acabando com a vida de pessoas também, dentro da igreja. Eu conheço um caso próximo a mim, que a mãe, a filha estava com problema e levou para uma igreja, e essa menina, terrível, terrível lá dentro. Então, tenha cuidado com isso. Mas, enfim, nós estamos fazendo de relacionamento, né? Então, quando os dois, hoje eu estou nesse caminho, graças ao Pai Celeste, eu estou nesse caminho. Eu e meu esposo aqui, ó, guardando os mandamentos da forma como Deus fala, procurando viver em harmonia,
tenho a vida perfeita? Não. Tenho dificuldades ainda, tenho problemas, mas tudo está nas mãos do Senhor e o Senhor é o meu pastor, Jesus Cristo é o pastor aqui. Como vocês sabem, a minha igreja é na minha casa, né? Então, aqui é uma igreja mesmo, tem nome, tem uma ata, todo sábado a gente faz a ata, tem discurso, tem aula, tem testemunho, porque, gente, peraí que dá um barulho, né? Para a gente ouvir melhor. Porque, gente, a igreja é muito importante. Cristo deixou 7 igrejas. Se você não tem uma igreja, como eu já falei, procura ver, viu? Porque tem muita igreja acabando com a vida das pessoas. Se você não tem uma, você procura. Eu fiz hoje a minha na minha casa. Eu não sou pastora, meu esposo não é pastor. Quem é o nosso pastor é Jesus Cristo. E é tão lindo, gente. Porque Cristo, ele quer fazer uma obra imensa dentro do lar das pessoas. Dentro do lar, é esse lugar. É esse lugar que Cristo quer trabalhar, é dentro do nosso lar. E para que isso possa acontecer, a gente tem que estar com as doutrinas verdadeiras dentro do lar, né? Para que ele possa trazer essa paz que excede todo entendimento, para que ele possa, ele como pastor, nos guiar para uma vida de ascendência. Agora eu acho que eu vou ter que tampar um pouco. Então, ele quer nos levar para uma vida de ascendência. Ele quer que o nosso lar floresça. E ele é um pastor maravilhoso, eu garanto isso para vocês. Hoje eu estou aqui com a minha vida, como eu já falei para vocês, não é perfeita, tem dificuldades, mas está tudo na mão dele. Mas eu vejo a ação dele dentro do meu lar cada dia mais, cada dia mais. E isso me dá uma alegria, uma felicidade imensa. Porque eu não estou seguindo cabeça de A, de B, de C, não. Eu estou seguindo as instruções que o Senhor deixou aqui, né? Tudo como ele deixou aqui, honrando ele com o corpo, alma e espírito, né? Se aqui dentro o Senhor fala que é para guardar o sábado, eu estou guardando o sábado. Se aqui dentro o Senhor fala que a gente não tem ansiedade de coisa alguma, eu estou tirando isso da minha vida, né? Se aqui dentro o Senhor está falando como é os relacionamentos, eu estou trabalhando para que o meu relacionamento com o meu esposo seja da forma como Deus pede, né? Então, tem promessa, gente, maravilhosa. Tem promessas maravilhosas. Aqui em Salmos 128, eu quero ler isso para vocês, que é grandioso essa promessa. Olha que promessa grandiosa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Israel em todos os dias da tua vida. Então, aqui o Senhor está prometendo que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha a importância de andar nos caminhos de Deus. Como que eu vou andar nos caminhos de Deus se eu não colocar isso aqui em prática na minha casa, que é onde tem os mandamentos do Senhor, né? Para que eu possa alcançar isso aqui. A tua mulher será como a videira frutífera. Ela já pensou que promessa linda o Senhor faz para aqueles que andam nos caminhos do Senhor? Tem um lugar que ele fala, né, que como é a convivência do marido e mulher. O homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa tem que ser submissa ao homem. Então, nessa parte aí, eu gostaria até de fazer um vídeo separado sobre a submissão ao homem. Por quê? O Senhor fala que a mulher sabe edificar a casa. Então, ser submissa ao homem não é um homem que não quer nada com Deus, que não coloca isso aqui em prática, né? Que tem que amar a esposa, ser, né, protetor da sua esposa. Não é um homem que não quer nada com Deus, que só faz coisas tristes para trazer tristeza para dentro do lar, que a mulher vai ser submissa. Não, a mulher ela tem que ser sábia para edificar a casa. Então, ela tem que ter diálogo. Tem que ter diálogo entre marido e mulher. Para quê? Para que os dois sentem e vejam o que está errado para corrigir. E tem que ser com a palavra de Deus, gente. Sem isso aqui, ó, vocês podem fazer o diálogo que for. Tem uma escritura que fala assim, 127, deixa eu ver.
É uma escritura que agora eu vou ver em vão, assim, Salmos 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus, que aqui é que está os mandamentos de Deus, da forma como Ele quer que a gente conduza o nosso lar, se Ele não edificar a nossa casa, em vão é o nosso trabalho. Porque sem isso aqui, não tem como o Senhor edificar o nosso lar. Porque as instruções estão aqui. Se você fecha isso e não segue as instruções, como que Deus vai te dar a paz que excede todo entendimento? Como Ele vai trazer as bênçãos para o seu lar se você não está dando ouvido à palavra dEle? Então, se Deus não edificar a casa, em vão, né? É o trabalho daqueles que edificam. Então, nós temos que ter um relacionamento, né, respeitoso, saudável dentro do nosso lar, para que o Espírito Santo possa habitar, para que os filhos, né, como diz naquela canção que eu cantei, né, que os filhos conheçam a força que brota do amor, para que Deus, Jesus Cristo, possa realizar a obra imensa que Ele tem para realizar dentro do nosso lar. Gente, quando lá anda seguindo os caminhos do Senhor, vai ter provação, mas você não vai murmurar, você vai agradecer a Deus. Mas isso, a provação vem e sai. Teus filhos vão ser intelectualmente bem desenvolvidos, a sua casa vai ser uma casa de bênção, tanto financeira quanto da paz, que o mais importante é a paz, né, que excede todo entendimento, quanto intelectualmente, em todas as áreas, a tua casa vai ser uma casa de bênção. Se Deus está aqui, se Deus está com a gente, né? Se você está obedecendo a palavra dele da forma como ele deixou, como que esse Deus não vai te abençoar? Entendeu? Como que ele não vai te abençoar? Então ele fala, é a palavra dele que diz, eu acabei de ler, né? Bem-aventurado o homem e a mulher que anda nos caminhos do Senhor. Então, por que de tanto sofrimento na Terra hoje? O que vocês acham, né? Tantas doenças terríveis, tantas coisas, crianças com problema mental, adultos com problema mental, tanta coisa triste. Por quê? A falta da palavra do Senhor, gente. Deus é fiel no que Ele fala, Ele cumpre as promessas. Hoje eu estou vendo isso na minha vida. Eu vejo cada dia mais o Senhor cumprindo as promessas que Ele me dá aqui. E eu me sinto segura neste caminho. Porque eu sei que Deus nos leva para a vida eterna. Ele não vai levar para a destruição. Olha, Cristo, o Pai Celestial, ele vai voltar para destruir o pecado e aqueles que se agarram ao pecado e não querem largar o pecado. As mentiras, as coisas tristes, né, que tem no mundo. É esse que Deus vai destruir. E ele dá a oportunidade, ele é misericordioso, para que a gente deixe o pecado e venha para a salvação, para a santidade. É isso que dá a gente a santidade, salvação, né? É uma vida tão maravilhosa que Deus tem para nós aqui. É a promessa dele, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, não se apegue ao pecado. Preste atenção onde vocês estão, né? Por que a vida de vocês não progride dentro do lar? Deus quer fazer a obra dentro do lar. A igreja, a gente vai também para uma sociedade, mas para ter convivência com pessoas que pensam como a gente. Mas a obra grandiosa é dentro do nosso lar. E isso só vai acontecer se a gente tiver com as doutrinas verdadeiras, se a gente tiver dando ouvido à palavra de Deus, né? Então, eu vou encerrar esse assunto da convivência, eu quero dar umas dicas, né? Quando teu esposo chegar cansado do trabalho, né? Às vezes se enfrentou dificuldades lá e chega todo, que hoje foi um dia não sei o quê. Se você tiver com a paz que excede todo entendimento, se tiver com sua casa organizada, decorada, arrumada, você vai ter uma paz tão grande. Quando ele chegar, aí você vai dizer, calma, respira. Manda ele respirar, manda ele se acalmar. Agora entra de novo, né? Dá um beijinho nas crianças, em mim, e depois a gente fala sobre esse assunto. Não fique estressado, porque o estresse vai acabar com a tua saúde.
Então, vai falando palavras amigáveis, palavras, né, que deixem ele calmo e tranquilo. E isso ajuda tanto ao homem, uma mulher que que recebe seu marido em casa, né, com amor, com tranquilidade, para passar essa paz para ele que enfrenta tanta coisa triste lá fora. E as mulheres dando em cima, o diabo usando as mulheres para destruir com o lar, e ele tem que resistir tudo aquilo. Os homens passam muita coisa, gente, muita coisa. E é por isso que é importante a palavra. Então, eu vou encerrar esse assunto da convivência. Então, temos que ter diálogo na convivência. Essa é a lição principal, diálogo na convivência. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Deus diz que a mulher tem que ficar aí dentro de casa, aqui eu estou fazendo um parêntese, entrar nesse assunto que eu falei no outro vídeo. Quando Deus diz que a mulher tem que ficar dentro de casa, né, cuidando do lar, para receber seu marido, né, e arrumar, não quer dizer que a mulher não tem que estudar, que se formar. É claro, Deus deixou estudo para homens e mulheres. É claro que a mulher tem que estudar, se formar, seja em gastronomia, seja em nutricionista, advogada, médica, professora, né? Agora, o que Deus fala é que quando você assume uma família, que você tem os filhos, né? Você tem que priorizar a educação de seus filhos, né? A educação de seus filhos. Então, nesse período, você vai se dedicar à educação, em todo o período você vai dedicar ao seu lar. Só que, mas para que eu vou formar então? Para que eu vou ter profissão? É claro, gente, dentro do lar, uma mulher que tem uma formação, né, intelectual vai ajudar muito seus filhos, né, na sua comunidade religiosa. Se você é uma dentista, vamos supor assim, você é uma dentista, dá um exemplo. Aí, olha, a comunidade religiosa poderia se juntar, né, formar um consultório odontológico e você tirar o horário para atender a sua comunidade religiosa, cada um pagar de acordo com o que poder pagar, porque tem gente pobre, né, que o filho precisa de um tratamento, você cobrar aquilo que cada um puder pagar dentro da sua comunidade religiosa, né, se unir para formar uma escola para as mães, né, que têm filhos pequenos e tudo, trabalhar nessa escola de acordo com a sua possibilidade. Tantas possibilidades, gente, que existe. Já pensou que comunidade religiosa seria linda essa? Aonde existe, né, toda a advocacia também, você poderia trabalhar atendendo a sua comunidade. É muita coisa, gente. É só a gente usar a criatividade, a imaginação. Você vai poder cuidar do seu lar, como Deus fala, e ao mesmo tempo ajudar a comunidade. Bom, gente, mas é isso, né? Então é para estudar sim, Deus quer que estude, Deus quer que se forme, né? E fica aí essa questão do relacionamento, que tenha o diálogo, que tenha o amor, que tenha a paciência dentro do lar, né? E principalmente que os dois andem no caminho do Senhor, mas se os dois não andarem, um, né, vai trabalhar para trazer o outro, né? E vai buscando a ajuda de Deus para que o lar realmente o Senhor vai. Eu encerro dizendo que o Senhor quer realizar uma obra grandiosa dentro do teu lar, né? E para isso temos que andar com as doutrinas verdadeiras, né? Porque senão o inimigo vai atuar dentro do nosso lar e atrapalhar tudo e trazer sofrimento. E eu deixo isso em nome de Jesus Cristo também e até o próximo vídeo.